Olá, devotos da Escola com Harmonia. Nós estamos aqui em mais um encontro. Esse encontro é uma sequência, é o quarto encontro. Nós tivemos 3 anteriores e quem não assistiu, assista, porque senão você não vai entender o que vamos falar aqui. Nós estamos aprofundando o tema de como funciona a estrutura de uma escola mística, de uma escola iniciática. Então, no encontro passado, eu deixei vocês com aquele gostinho de quero mais, não foi? Porque eu estava contando uma história muito interessante para mostrar para vocês como é a estrutura dos templos místicos, dos templos maiores, das escolas iniciáticas. Eu estou compartilhando com vocês essa história pessoal para que vocês consigam percepcionar o que é que existe. Porque vocês podem vir a achar, não, mas essas coisas só são faladas, mas não existem. E elas existem sim. Então, eu estava compartilhando com vocês de um dos fatos que aconteceu comigo. Hoje, uma maga, uma mística desses tempos modernos. Uma pessoa que foi desenvolvendo a amplitude da consciência e hoje consigo percepcionar outros níveis de realidade. E eu compartilho com vocês uma vivência que tive com o mestre Yogananda. Eu vou chamá-lo de mestre porque ele é mestre. Ele é um guru, ele compartilha um conhecimento místico, um legado místico dos Vedas, da Kriya Yoga, mas ele compartilha até muito mais do que isso. Ele aí entende, ele é um eclético também, que casa e harmoniza todos os mestres de todas as linhagens, porque ele é um amante da verdade. E eu estava comentando com vocês que eu estava tendo essa comunhão com a obra mística dele, Autobiografia de um Yogi, uma obra que eu recomendo para todos os amantes da verdade, para todos os que queiram atingir a iluminação, porque esta obra é uma das obras que está presente na face da Terra, que abre as portas para que a gente adentre no mundo superior. Então eu vinha compartilhando com vocês a minha experiência. Através dessa obra eu comecei a falar internamente com Yogananda, com o mestre Yogananda, meu profundo respeito, amor por ele, um dos mestres que estrutura a nossa senda aqui no Com Harmonia. E eu vinha então falando com ele a nível interno. Todos os dias eu pedia para que ele me iniciasse em Kriya Yoga, porque ali onde eu vivia, naquele momento da minha vida, nas circunstâncias e no local, eu não tinha condições, nem verba financeira, nada, para encontrar essa escola e esse legado, para ir ao encontro, para ter essa vivência. Então aí eu contei para vocês que eu tinha um pequeno comércio, eu trabalhava, não é, numa revistaria, era minha revistaria. Eu já tinha ali meus livros expostos, eu já dava palestras, eu já trabalhava com algumas coisas. Quando entrou na minha livraria esse personagem, que era um senhor, eu não vou falar o nome dele aqui para não ficar, né, para não no momento. Num outro momento, nos pátios internos, eu posso até comentar mais dessa história, não é? Para quem for amante e tiver compromisso com a verdade. E aí ele adentrou no meu comércio, na minha revistaria, e eu contei para vocês já no encontro passado e vou dar continuidade aqui. E ele falou para mim, você está me conhecendo, não é? E eu disse não, porque eu nunca ouvi. Ou me desculpe se eu o conheço, eu não estou conseguindo lembrar de onde.
Ele sorriu, um sorriso sério, um sorriso contido, muito sério ele. E ele me disse: você fala alto. Yogananda disse que você conversa com ele todos os dias. Eu falei para vocês que me arrepio até hoje desse momento, porque naquele momento, quando ele disse isso, eu comecei a tremer muito e a ficar emocionada pelo fato da constatação que eu tive com aquela frase que ele falou. Então foi a prova para mim que é assim como Yogananda estava descrevendo. Nós estamos todos unificados num campo que é a presença divina e nós podemos estar unidos e falar sempre um com os outros. E existe uma realidade além desse mundinho limitado que nós vivemos. Essa constatação eu fiz naquele momento em que ele me disse aquilo. Como seria possível um completo estranho saber do que eu estava fazendo diariamente dentro da minha casa, trancada numa sala onde eu fazia meditação e oração diariamente? A única pessoa que sabia aquilo que eu fazia era minha mãe e ela nem sabia detalhes. Eu falei para ela que estava lendo aquele livro e ela também estava gostando. E quando eu disse para ela que eu estava falando com Yogananda, ela sorriu para mim, ela falou: eu espero que seja verdade. E de repente aquele estranho aparece no meu trabalho e me fala aquilo. Eu fiquei sem fala por alguns minutos e ele esperou. Ele era um desses instrutores que eu estou falando para vocês que existe dentro das escolas, lembra? Eu estou resgatando esse assunto. Ele esperou eu me situar. Ele me deu aqueles minutos, ele ficou parado me observando, esperando a energia se acalmar. Porque aquilo que ele estava me informando abria a minha consciência e me colocava num outro nível de percepção. Ele esperou. Eu olhei para ele mais calmo um pouco. E eu falei: eu não entendi. Em vez de eu falar que eu entendi, não é? Aí ele falou: qual parte você não entendeu? Aí eu falei: como é que o senhor sabe que eu estou falando a nível interno com Yogananda? Nem eu tinha certeza de que ele está me escutando. E ele disse para mim: ele está escutando você. E ele me pediu para eu vir aqui. Ele falou comigo, porque eu sou o que está mais próximo de você, aqui no Brasil e aqui perto deste lugar em que você vive, e eu vim falar com você. Ele me pediu para eu iniciar você nos conhecimentos. E ele me deu a pauta que eu posso compartilhar com você. Uau! Desse dia em diante, vocês podem percepcionar que a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque a abertura de um fato desse, que eu recebi a autorização para compartilhar aqui com vocês, um fato desse muda a sua consciência. Se você não é daqueles que depois finge que nada aconteceu e continua a vida prosaica, para mim mudou. Na minha jornada, eu aceitei o convite, honrando muito essa graça. E devido àquele lugar em que eu vivia, que era uma cidade pequenina, não ter o templo místico, no qual esse instrutor era um dos participantes internos, o que ele fez? Ele tinha um grupo
de estudos no apartamento dele, um belíssimo apartamento, aqueles apartamentos de 1 por andar. Ele era um empresário muito bem sucedido e ele me convidou para fazer parte desse grupo de estudos. Várias jovens, várias mulheres faziam parte. Na época eu era uma jovem, solteira, não tinha compromisso. Pedi se eu poderia levar minha mãe, minha grande companheira na senda mística. Ele autorizou. E lá ia eu, nos primeiros momentos de uma reunião com um místico que tinha um conhecimento muito avançado e que norteou meus primeiros passos numa senda mais profunda. E que me entregou um material ali em paralelo até ao grupo. Ele entregava todo um conhecimento ali para o grupo. E de vez em quando ele vinha para mim com uns escritos na época da datilografia, estou entregando minha idade, e ele me entregava aquilo e falava: isso pediram para eu entregar para você estudar. E foi assim que eu iniciei uma jornada nesses mundos mais, como que a gente vai chamar, misteriosos, no conhecimento gnóstico, no conhecimento místico. Eu, como falei para vocês no encontro anterior, era uma participante e eu era muito atuante dentro das escolas religiosas. Eu era muito atuante. Nessa época eu dava palestras, eu era convidada para ir numa casa palestrar, em outra casa palestrar. Eu era atuante em trabalhos espirituais. Eu já tinha um profundo amor pela sabedoria. Eu já entendia que a sabedoria não é algo que está numa crença religiosa e só ali. Eu entendia a comunhão mística de todos os mestres, que todos falavam a mesma língua. Então vejam, eu já tinha uma maturidade para receber algo. E esse instrutor ficou muitos meses me avaliando para ele perceber se ele poderia me encaminhar para uma senda de mística superior. E quando ele então percebeu lá os sinais que hoje eu também sei avaliar, ele então começou a me encaminhar para essa senda mística. Então, aí eu vivi os pátios externos de uma escola mística, de uma escola gnóstica, quando eu estive nas reuniões que ele oferecia o apartamento dele para o grupo estudar. Um apartamento que tinha uma sala enorme e tudo que era necessário, banheiro, tudo, ele cedia uma ala do apartamento dele para as pessoas estudarem naquela região do Brasil que não tinha escola iniciática. Então, naquele momento, eu estava nos pátios externos. Como vocês estão aqui neste momento no Com Harmonia, onde nós conversamos, e eu estou entregando para vocês conhecimento místico, nós estamos nos pátios externos. E, depois de um tempo, ele vai colocar as pessoas que estavam ali naquela reunião nos pátios externos, no apartamento dele, ele vai ensinar o caminho para ir para os pátios internos, que é o que nós estamos abrindo neste momento na Escola Com Harmonia, nos pátios internos. Quando ele viu que algumas pessoas tinham compromisso com a sabedoria, ele abriu o espaço para as pessoas, vão por aqui, é nesse lugar, nós vamos aprofundar o conhecimento superior. Nós vamos aprofundar o conhecimento que amplia a consciência. Então,
isso eu quis expor para vocês para mostrar como isso existe. É fato. O que Yogananda descreve em Autobiografia de um Yogi, eu provei na minha vivência que existe. É uma história fantástica, uma delas. Eu tenho outras. Se vocês quiserem nos acompanhar, nós vamos contar mais para vocês. As que nós recebemos autorização para compartilhar. Essa é uma história pessoal, eu compartilhei com vocês. Então, os pátios internos de uma escola iniciática, de uma escola gnóstica, de uma escola mística, ela vai aprofundar para você o entendimento do legado místico superior. E ela vai ter níveis, o pátio interno vai ter níveis. E você vai ter que honrar esse compromisso através de algumas emblemáticas, que tudo vai estar exposto ali. Vocês já devem estar vendo nos nossos portais de entrada para os pátios internos e para o nosso primeiro curso, que é Cristianismo Iniciático. E devotos do Com Harmonia, num próximo encontro nós vamos aprofundar ainda mais o entendimento dessa estrutura de uma escola mística. Até lá, mais uma vez, eu vou desejar que todos vocês fiquem na luz do grande mestre Yogananda.